Se a sua alma sente um peso inexplicável, uma melancolia que se agarra ao peito sem razão aparente, ou se o seu corpo carrega cicatrizes invisíveis que a mente se recusa a nomear, quero que saiba algo fundamental. Você não está quebrado, não é frágil. Longe disso. Seu corpo, o templo sagrado de sua existência, está simplesmente ecoando as feridas emocionais que a vida lhe impôs. Aquilo que você reprime na superfície da consciência, ele expressa de formas sutis, e nem tão sutis, em sua estrutura mais profunda. Aquilo que você tenta varrer para debaixo do tapete da memória, ele armazena em cada célula, em cada fibra muscular, em cada respiração que você toma. Este não é um sinal de fraqueza, mas um chamado. Seu corpo está pedindo sua atenção, comunicando-se na linguagem que lhe é própria. E hoje, você não apenas vai aprender a decifrar esse dialeto ancestral, mas também a responder a ele com uma compaixão que cura. Nos próximos minutos, revelarei 7 técnicas Zen para libertar essas feridas emocionais invisíveis. Práticas milenares, usadas por sábios e monges, que não buscam mascarar a dor, mas sim transformá-la. O que aconteceria se você descobrisse que a verdadeira libertação emocional começa no exato momento em que você permite ao seu corpo chorar o que a sua mente teima em reter, abrindo espaço para uma leveza sagrada? Por séculos, os monges budistas e os antigos sábios observaram uma verdade profunda, uma que a ciência moderna apenas agora começa a decifrar. Seu corpo é um pergaminho vivo, uma biblioteca sagrada que registra cada experiência, cada emoção não processada, cada trauma invisível. A dor física que você sente, aquela tensão crônica nos ombros, o nó na garganta que parece nunca se desfazer, ou até mesmo aquela dor inexplicável na lombar. Muitas vezes não são apenas sintomas físicos, são ecos, sussurros insistentes de feridas emocionais que sua mente, por proteção ou por hábito, reteve e aprisionou. O que é somatização, na perspectiva ancestral, é a manifestação do não dito, do não chorado, do não liberado. É seu corpo, em sua infinita sabedoria, tentando comunicar aquilo que sua consciência suprimiu. Quando você evita sentir a tristeza profunda, ela se condensa em um peso no peito. Quando você sufoca a raiva justa, ela pode queimar em seu estômago ou fígado. Quando o medo se instala, ele enrijece sua mandíbula, tensiona seus quadris ou congela sua respiração. Os mestres Zen ensinavam que a cura real não se dá pela anulação dessas emoções, mas pela escuta atenta e compassiva de sua voz, expressa através do corpo. Eles compreendiam que cada órgão, cada tecido, cada sistema do nosso ser é um receptáculo de memórias energéticas. Seu corpo não está te atacando, está te alertando. Ele anseia pela sua atenção, pela sua permissão para liberar o que não lhe pertence mais. Esta é a primeira das 7 técnicas Zen. Reconhecer o corpo como mensageiro sagrado, não como inimigo. É uma reconciliação profunda, um voto de que você finalmente vai parar de lutar contra si mesmo. A sabedoria ancestral revela que, ao silenciar a mente e ouvir o corpo, acessamos uma farmácia interna de cura, uma inteligência natural que sabe exatamente como se regenerar. Mas para isso, precisamos aprender a linguagem secreta que ele fala, uma linguagem de sensações, impulsos e verdades silenciadas que, quando honradas, liberam uma leveza inimaginável. Estar presente com a dor, sem julgamento, é o primeiro passo para permitir que o fluxo natural da vida e da cura se restabeleça. Os sábios budistas, através de milênios de observação meditativa e profunda introspecção, desenvolveram um mapeamento sutil e intrincado da relação entre emoções e corpo. Eles sabiam que o fígado, por exemplo, não é apenas um órgão de desintoxicação física. Ele é, energeticamente, o guardião da raiva reprimida e da frustração. Um estômago inquieto, muitas vezes, é o eco da ansiedade persistente e das preocupações que corroem silenciosamente. O coração, claro, é o receptáculo primordial da tristeza e do luto não processado, enquanto a região lombar pode se tornar o cofre do medo profundo e da insegurança existencial. Seu corpo, com sua incrível sabedoria,
Tenta comunicar esses bloqueios através de uma sinalética silenciosa, um dialeto de desconforto e dor que, infelizmente, a cultura moderna nos ensina a ignorar ou a medicar. Essa compreensão ancestral não é misticismo vazio. A neurociência moderna e a psicossomática começam a validar essas conexões, mostrando como o sistema nervoso autônomo e o eixo intestino-cérebro respondem às emoções, influenciando tudo, da inflamação à saúde digestiva. O que os monges chamavam de energia estagnada ou fogo interno devido a emoções não liberadas, hoje a ciência descreve como uma resposta de estresse crônico que desequilibra o corpo e suprime o sistema imunológico. A beleza da sabedoria Zen reside na sua simplicidade profunda. O sofrimento nasce da resistência ao que é. Ao resistir à emoção, ao julgá-la ou tentar bani-la, você a aprisiona. É como tentar conter um rio caudaloso com as mãos. A água encontrará outra saída, muitas vezes submersa, causando estragos invisíveis em seu corpo. O fundamento da liberação, então, é a permissão. É criar um espaço interno de compaixão onde todas as emoções são bem-vindas, não como inimigas, mas como mensageiras. Os antigos mestres ensinavam que, quando uma emoção é reconhecida, sentida e honrada em sua plenitude, ela cumpre seu propósito e pode, então, fluir e se dissipar. É a arte de desapegar-se do apego à dor, não para esquecê-la, mas para transformá-la. Seu corpo está pronto para essa dança de liberação, mas ele precisa da sua permissão consciente. Ele anseia por chorar as lágrimas que você reteve, por tremer os medos que você congelou, por liberar as tensões que você acumulou. E é exatamente isso que a próxima técnica Zen nos ensinará a fazer. Agora que você compreende a sabedoria ancestral da somatização e onde suas emoções podem estar alojadas, é hora de mergulhar na prática. Esta é uma das técnicas Zen mais profundas para liberar feridas emocionais invisíveis. Um ritual de libertação consciente que convida seu corpo a chorar o que a mente reteve. Prepare-se para um reencontro sagrado com sua verdade mais íntima. Encontre um lugar tranquilo onde você não será perturbado. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta, mas relaxada. Se desejar, feche os olhos para aprofundar a conexão interna. Passo 1. Aquecer o centro. Mãos no coração e ventre. Coloque uma mão suavemente sobre o seu coração e a outra sobre o seu baixo ventre. Sinta o calor que emana de suas próprias mãos. Esta é uma forma de ancorar sua atenção e enviar uma mensagem de segurança e ternura ao seu corpo, ao seu centro de gravidade emocional e energético. Passo 2. A respiração da reconciliação. Comece a respirar profundamente, mas sem forçar. Inspire contando até 4. Sinta o ar preencher seu ventre e expandir suas costelas. Expire lentamente, contando até 6, permitindo que cada expiração seja um suave soltar. Continue assim por alguns minutos, criando um ritmo calmo e constante. A respiração é a ponte entre sua mente consciente e o oceano de suas emoções reprimidas. Passo 3. Evocar a ferida silenciosa. Com a respiração ancorada, convide suavemente uma emoção ou uma área de tensão em seu corpo que você sente que está carregada. Não force, apenas pergunte ao seu corpo: o que você tem guardado para mim? O que precisa ser liberado? Não precisa nomear a emoção, apenas sinta a qualidade dela, a sensação. Passo 4. Permissão para sentir sem filtros. Este é o passo mais crucial. Permita-se sentir qualquer sensação que surgir. Lágrimas, deixe-as rolar, tremores, permita que seu corpo descarregue. Um nó na garganta, não o suprima. Um vazio sagrado, apenas observe-o. Entregue-se à experiência sem julgamento, sem tentar consertar ou analisar. Seu corpo sabe o que fazer. Este é o momento de soltar. Passo 5. A frase de liberação profunda. Enquanto sente essa emoção ou sensação, repita mentalmente com sinceridade e compaixão: libero o que meu corpo carrega por mim. Libero o que meu corpo reteve para me proteger. Eu me permito sentir e soltar agora. Repita esta frase suavemente, como um mantra,
sentindo cada palavra ressoar em seu ser. Passo 6. Abrindo o diafragma oculto. Imagine seu diafragma, o grande músculo da respiração, como uma flor de lótus que se abre suavemente em cada inspiração e se fecha delicadamente em cada expiração. Ele é o guardião entre o peito e o ventre e muitas vezes retém emoções não processadas. Ao visualizá-lo abrindo-se, você permite que o fluxo energético e emocional se mova livremente. Passo 7. Retorno ao silêncio sagrado. Após sentir a liberação, permaneça em silêncio por alguns instantes. Sinta a leveza, o espaço que se abriu. Honre esse processo. Você acaba de criar um portal de cura profunda. Não espere que toda a dor desapareça de uma vez. A cura é uma dança, não um evento único. Mas cada passo é uma vitória. Quando você se compromete com este ritual de liberação consciente, algo profundo começa a se transformar. Nos primeiros 3 a 7 dias de prática, você poderá notar uma calma sutil, uma respiração mais fluida, talvez um vislumbre de leveza. Seu corpo, antes uma cidadela de emoções aprisionadas, começa a relaxar, a enviar sinais de gratidão. Em 10 a 14 dias, os desconfortos físicos inexplicáveis, aquela dor lombar, a tensão na mandíbula, a fadiga constante, podem começar a diminuir significativamente. O sono se aprofunda, a energia retorna e uma clareza mental surpreendente pode emergir, pois a mente não está mais tão ocupada em suprimir as emoções do corpo. Ao completar 21 a 30 dias de prática sincera, o diafragma antes contraído se abrirá como a flor de lótus, e você sentirá um alívio emocional profundo, uma sensação de leveza sagrada. A dor crônica, se presente, será reduzida, e sua relação com suas emoções se tornará menos reativa, mais compassiva. Não espere, contudo, que essa jornada seja sem desafios. A cura profunda é um processo, não um milagre instantâneo. Em alguns dias você pode não sentir nada, ou ao contrário, poderá sentir emoções intensas surgindo, lágrimas, tremores, raiva. Isso não é um regresso, é a sua sabedoria inata trabalhando. Permita-se sentir. Seu corpo está finalmente liberando o que guardou por tanto tempo. Se sua mente tentar convencê-lo de que é simples demais para funcionar ou que não tem o tempo, lembre-se, a simplicidade é o poder. E 5 minutos de conexão sincera valem mais do que horas de distração. Sua dor não é um inimigo, é um mensageiro. Os mestres Zen ensinavam que o corpo nunca é seu adversário, mas um aliado fiel, um guia sábio que sempre buscou sua integridade. As emoções, mesmo as mais difíceis, não são para serem evitadas, mas sim sentidas e compreendidas como professoras. Este ritual de liberação consciente é um voto de honestidade emocional, um compromisso sagrado consigo mesmo para finalmente fazer as pazes com sua história. A dor física que antes o afligia agora se revela como uma mensageira da alma, trazendo insights sobre onde sua energia esteve bloqueada. Chegou o dia de parar de lutar contra si e começar a dançar com a vida, aceitando cada passo da jornada, com cada respiração se tornando um ato de cura e um reencontro com a paz interior que sempre esteve esperando por você. A verdadeira transformação não reside apenas na prática de um ritual, mas na integração dessa sabedoria na tapeçaria do seu dia a dia. As 7 técnicas Zen que você começou a desvendar hoje são convites para uma nova forma de existir. Uma vida onde seu corpo é honrado como um templo sagrado e suas emoções são vistas como rios que precisam fluir, não ser represadas. Imagine a liberdade de viver onde o fígado não mais arde com a raiva reprimida, o estômago não se contorce com a ansiedade e o coração pulsa com uma leveza que antes parecia inatingível. Essa não é uma promessa vazia, é a consequência natural de uma prática sincera e consistente. Cada respiração que você toma com consciência, cada momento em que você permite ao seu corpo sentir e liberar, é um tijolo a menos na prisão emocional que você inconscientemente construiu. Os antigos ensinavam que a mente é como o céu e os pensamentos e emoções são como nuvens passageiras.
Elas vêm, elas vão, mas o céu permanece. Ao praticar a liberação consciente, você não elimina as nuvens, mas se identifica com o céu, com a vasta e compassiva consciência que está além da dor. Seu corpo, com suas feridas invisíveis, foi o mapa para essa descoberta, o guardião silencioso de sua verdade. Quando você se reconcilia com seu corpo, você se reconcilia com sua história, com sua humanidade. As cicatrizes emocionais não desaparecem, mas se transformam em portais de sabedoria, em testemunhas de sua resiliência inata. Você se torna um farol de cura, não só para si, mas para todos ao seu redor que percebem sua nova leveza, sua paz renovada. A jornada continua, e cada passo é uma celebração da inteligência natural que reside em você. Este é o legado dos sábios, que a cura não é uma luta para ser vencida, mas uma dança para ser vivida com o coração aberto. Se esta mensagem tocou seu coração e você está verdadeiramente disposto a abraçar a leveza que sua alma anseia, eu quero fazer um pedido. Não um like vazio, mas um compromisso real. Quero que você honre a sabedoria ancestral que seu corpo está pronto para receber. Escreva nos comentários, com toda a sua honestidade e intenção. Eu me comprometo a praticar este ritual de liberação consciente durante 21 dias. Meu corpo merece essa leveza. Este não é apenas um comentário. É um voto sagrado consigo mesmo. Uma declaração pública ao seu ser mais profundo de que você escolhe a cura sobre a dor, a liberdade sobre a repressão. Junte-se àqueles que já estão nesta jornada transformadora. A paz sempre esteve dentro de você. Hoje, você aprendeu como ouvi-la e ativá-la. Seu corpo nunca parou de falar. Agora, você finalmente está pronto para escutar e responder. Comece hoje.